Agora a gente vai falar sobre gerenciamento, né? Entender os riscos do robô, beleza? Quero falar para vocês que a gente tem aqui já no site, salvo para vocês, para cada lote 0.1 utilizado no robô minerador, a gente recomenda os capitais para vocês, né? Alto a cada US$ 100, médio a cada 200, moderado a cada 300 e conservador US$ 500 por lote 0.01. Necessariamente isso aqui dificilmente vocês vão estar perdendo capital para o mercado, tá? Eu quero mostrar para vocês no backtest. Aqui vocês vão colocar, ó, aqui é $1, $10, $100. Eu vou pôr $100 para vocês no SHA-USD no último ano. Parâmetro de entrada aqui eu vou abrir, então eu vou colocar aqui o setup do SHA-USD 100, tá? Vou selecionar ele aqui para mim estar utilizando ele e vou iniciar o backtest aqui com vocês, tá? Quero que vocês entendam todos os riscos das operações. Então, eu estou usando um setup e eu posso tomar um drawdown de máximo de $100, senão quebra o meu capital, tá? Vou deixar rodando aqui explicando para vocês isso, tá? Então, aqui ele está com lucro, está fazendo as operações desde o início do ano com um capital de $100. Eu acredito que cada lote 0.01 com $100 é difícil de você tomar um stop. Você vê que ele já está aqui no mês, no dia 14 aqui, está com um drawdown máximo de 3% do que você já colocou $100. Ele vai acumulando capital e vai fazendo esse capital diariamente, tá? Notando aí que o ouro aqui ele estava 2.700, o ouro já está 3.600 e pouco, ele está rendendo mais valores para gente. E aqui o backtest está numa conta de 1 para 500, então dá para fazer bem bacana aqui e mostrar para vocês quanto ele possa estar rendendo para vocês aí, tá? Mas também projetando, enquanto ele vai rodando aqui para a gente vai ver esse ganho de capital dele e ele vai fazendo essas operações com tranquilidade. Então, olha só, mês de janeiro aqui ele vai fazer uma média de quase 10% de capital, trabalhando bem tranquilo, tá? Mas eu quero projetar isso aqui para vocês, tá? Se a cada lote que ele trabalha 0.01 com $100, né? Então, ele rende uma média, hoje ele está rendendo uma média de 2 a $3 por dia ele está rendendo. Tá utilizando aí o robô, sabe que ele está rendendo bem legal. O backtest, pessoal, ele faz as operações, mas eu acredito que os resultados dão muita diferença em valores. O backtest ele rende menos do que na conta real. Vocês estão utilizando, vocês vão entender que ele rende menos, mas vocês vão ter uma base de como funciona, porque a corretora RoboForex na Procent, né? Ela mostra um resultado um pouquinho assim abaixo. Eu acredito muito porque ele rende $2 a $3 por dia cada 0.01, rende 4, teve dia que rendeu 5. Eu não sei se é por causa dos valores, mas no backtest você tem um valor menor de rendimento, mas proporcional aos lotes. Então o backtest funciona para você ter um direcionamento de quanto utilizar. Na queda aqui, ele é bem bacana também, tá bom? Isso aqui foi testado em conta real, ele gera $2 a $3. $3 geralmente tá dando quase todo dia, 2,5, $3. Tá? E ele vai fazendo as operações enquanto eu explico para você. Então, se ele está me rendendo isso, $2 a $3 a cada 0.01, uma receita de $100, e eu estou falando que isso aqui é um risco médio para vocês, vamos supor que eu coloco $500 de capital, então eu vou trabalhar com 0.05, então a cada $100 eu vou trabalhar 0.01, então eu vou trabalhar 0.05. Isso aqui vai me render 5 vezes mais. Então, se eu busco 3, vamos pôr aqui no médio, eu falo para vocês que 3 é aceitável, 2 é um valor bem baixo, então vamos utilizar 3. $3 que daria vezes os 5, que são 5 lotes, ele daria para mim por dia uma média de $15. Uma média aí de $15 de ganho por dia. Se eu pegar a calculadora e fazer isso aqui, olha só para você entender o poder disso. Então você vai pegar os $500 que você depositou e vai dividir por 15, que são, né,
US$ 500, quantos dias eu preciso para voltar 100% do meu capital se eu quiser? Ó, 33 dias, tá? Se você dividir isso aqui por 30, que são os dias do mês, você em um mês e 10 dias, não chega nem a dar 10 dias, um mês e um dia, eu não tô enganado. 33 dias, dá um mês aqui, 3 dias. Tá vendo? Mês, você dobrou o capital. 0,5 a cada US$ 100, né? Mas, se você for perceber, você tem um risco alto, né? Na mesma proporção que se você fizer, ó, tá vendo que tá rodando lá atrás ainda, ele não teve quebra de capital, tá? Em nenhum momento quebrou. O drawdown aqui, ó, 6% de capital. A cada US$ 100 está aqui configurado, né? Então, é isso que eu quero explicar para vocês, tá? Então, se eu quero trabalhar com mais segurança, eu posso estar fazendo diferente também. Eu posso estar colocando aqui um capital de pouco mais de, eu vou pôr aqui mesmo capital de US$ 500, né? E vou trabalhar com a cada 0,01 US$ 200. US$ 200 a cada 0,01. Então eu vou trabalhar com o lote aqui de 0,02, que vai me render por dia US$ 6, né? Em média aí uns US$ 6 por dia. É o que está rendendo. Aí a gente está fazendo isso em conta real. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meus US$ 500 de novo, dividir por US$ 6, vai dar 83 dias. E vou dividir isso por 30 dias, que vai me dar em 2 meses e 75%, que é diferente, por 70 aqui, né? Em 83 dias, se dividir por 30, dá 2 meses quase para 3 meses, né? 30, 60, 90 dias daria, então 7 dias a menos aqui, então, para vocês entenderem. Em 2 meses e pouco eu teria buscado o dobro do meu capital, me rendendo US$ 6 por dia. Tá? US$ 6 por dia, pessoal, no dólar hoje tá 5,70. 5,70. Tá rendendo R$ 34 por dia, tá? Então, é assim que ele vai estar funcionando para vocês. US$ 500 representaria, olha só para vocês, US$ 500 vezes 5,70 daria 2.850 e ele me rende um valor de 34. Então vamos só marcar para vocês entenderem quanto que ele rende aqui, ó. 2.850, né? E me rende por dia 6 vezes 5,70, me rende por dia R$ 34. 34,2. Isso aqui no modelo com US$ 200, que eu acho muito, muito bom já. E se puder ainda trabalhar com mais ainda, tipo, tá utilizando. Aqui daria, na verdade, 0,2, mas seria 0,2,5. Mas não tem como. Seria 0,2 ou 0,3. Estou colocando aqui bem conservador, tá? Para vocês entenderem. 600 aqui daria 0,03, que renderia muito mais ainda. Mas eu estou colocando 0,2 a cada. O mesmo 500 aqui com 0,2. 34. Se você for ver isso aqui, ó. 2.850. Ele rendesse vezes 0,1% ao dia. Opa, 2.850 vezes 0,1 ao dia daria 2,85. 2.850 vezes 1% ao dia, R$ 28. Está fazendo mais de 1% ao dia, 134. Ao longo do mês, você recupera isso aqui muito rápido, tá? Então, se você está pegando 34 e o mês vai gerar 20 dias, então 34 vezes 20 dias de operação, em média aí, R$ 680. Estou trabalhando num conceito muito baixo que você não vai perder o seu capital utilizando essas informações, tá? Falo para vocês que isso aqui dá para trabalhar com tranquilidade com o robô, tá? Então, olha só.
Eu quero que vocês entendam a curva de ganho deles. Se a gente for ver aqui, ó, no gráfico, como é saudável essa curva de ganho dele nesse momento. Então a gente está utilizando um capital e ele está usufruindo para fazer essa elevação bacana, assim, sabe? Então às vezes o mercado ele vai cair muito, né? Ele vai cair muito. Essa barrinha verde que vocês percebam que ainda está com $100 aqui na configuração. Eu não coloquei nem 200 ainda. Estou utilizando os mesmos 100, né? Para vocês entenderem que esse gráfico aqui é um gráfico saudável, é um gráfico reto, é um gráfico que vai buscar capital. Ele rende mais que isso aqui, mas ele tem muito movimento. Tem dias que o mercado vai cair muito, tá? O que eu não posso fazer é forçar o capital. Eu entendo que lá no, se vocês ir lá no site, olhar no site, que tem já é um risco alto, vocês estão vendo aqui que esse risco está desta maneira, eu não posso querer forçar mais. Tem as bancas de $30 que também estão rendendo muito bacana, muito legal. Mas a gente entende que se tomar um stop com $30 é natural, tá? A gente está dando aqui caminhos para vocês, né, de riscos que são viáveis a vocês não ficarem perdendo dinheiro para o mercado, de uma forma 100% automática. O mercado vai fazendo as movimentações. Então você vai poder fazer seu backtest. O pior mês que a gente tem aqui é o mês de abril. Mas você já vê aqui, ó, que nesse mês aqui, ó, o mercado ele vai fazer todos esses movimentos e ele vai continuar com lucro trabalhando, com drawdown saudável, tá? Do mês, desde o começo do ano, drawdown de 13%. Então, assim, é bem saudável o mercado. Quais seriam as condições que o mercado que você perderia muito dinheiro, que você perderia o seu capital? Se o mercado cair reto, mas reto, assim, de uma maneira muito forte mesmo. Tem que ser um desastre muito grande. O ouro, ele é um ativo, ele agora, se você já nota o preço de $3.000. O nosso robô, ele funciona porque ele trabalha no SHA-USD, que é um ativo que tende a se valorizar com o passar do tempo. O euro-USD ele também funciona porque o euro-USD ele trabalha numa média entre o euro e o USD e entre o euro e entre o dólar, aonde eles nunca vão se desequiparar muito forte, sempre vai estar ali um ponto pouquinho. Ele não é como um ativo que de ação que às vezes está 30, daqui a uns dias está 10. Então ele vai trabalhar nesses dois ativos. Esses são os mais recomendados. Dá para trabalhar em outros ativos? Dá para trabalhar em outros ativos. Mas ativos que tendem a se valorizar com o decorrer do tempo, melhor. E o ouro, ele é um ativo que tem bastante volatilidade. Esse robô, quanto mais volatilidade, mais operações ele vai abrir, mais ganhos ele vai estar levando para o seu bolso, tá? Olha só, ele chegou a formar $141 aí de capital já, agora ele vai começar o mês de abril, né? Nesse decorrer aqui. Mês de abril é um mês que cai bastante o mercado. O mercado do mês de abril é um mês que caiu consideravelmente. Eu acredito que hoje o dólar, o euro não, o ouro está a R$ 3.400, dólar, né? Ele tem que cair pelo menos para 3.000 ou abaixo de 3.000 para quebrar um capital desse. Então, tem que cair reto e sem correção. Por quê? Porque o nosso robô ele também faz isso aqui de pegar o lucro, né, disponível e também trabalhar com o lucro disponível para abater valores. Isso vai gerar muito ganho também, porque ele vai colocar 40% no bolso e também vai eliminar as operações antigas. Vamos supor que ele chegou a 3.400 e cai para 3.200 e nunca mais vá estar subindo para 3.400, o robô ele vai acumular saldos para fechar aquelas ordens para que não precise o mercado mais subir lá, né? Então isso é muito bacana dele estar fazendo. Então, olha só, mês de abril já começa aí com esses movimentos. Ó, 3 de abril o mercado caiu considerável. Se a gente for pegar em percentual isso aqui, ó, ele caiu aqui a 110 mil pontos. É bastante coisa, né? São quedas aí de 3, 4, 5% no dia. Então, tem que... O robô, ele vai funcionar perfeitamente. Se você respeitar o gerenciamento, você tem uma vida longa com ele de ganhos. Se você não respeitar, aí eu não posso estar falando. Eu estou dando aqui para vocês o que a gente utiliza na conta real diariamente. Então ele vai fazer muita operação, vai abrir muito lote, vai gerar receita, sempre vai ser mais ganhador do que perdedor.
mas é natural o mercado cair, é natural o mercado vir fazer posições, né? Note que essa falha aqui foi um momento de notícia, tá? O prédio ficou alto e abriu lá para baixo. Ó, mês de abril. Olha o tamanho desses movimentos do mês de abril. São momentos que teve payroll, se não me engano, dia 4 de abril foi payroll, tem que ver. Mas assim, tem momentos que o mercado vai cair muito. Mas o que você tem que perceber é que o robô ele vai se defender, ele vai fazer de tudo para se defender. O mercado, quanto mais cair, quando ele voltar, você ganha muita grana, né? Ele vai fazer muita operação, ele vai fazer as proteções. Quando ele estiver num patamar onde ele não consiga mais, ele termina um ciclo e volta para o próximo ciclo, ele vai começar a eliminar as operações antigas, tá? As operações mais antigas, e ele vai trazendo o mercado conforme o preço que ele vai se movimentando. Então, o ideal é sempre você ter o capital necessário para você deixar. Já estamos no mês de abril, 4 de abril, o mercado caiu muito. Em nenhum momento, se a gente for ver, ele entrou para dentro do capital, olha só. Tá vendo? Tá com capital tranquilo, né? Aqui utilizou mais capital, mas não chegou nem consumir os 100 dólares. Está trabalhando, está bonitinho. E conforme ele vai fazendo essas operações no ponto inferior, tudo que ele está fazendo aqui ele vai gerando receita, vai acumulando, o mercado vai, ó, todas as operações que estão sendo abertas e fechadas, ele está aumentando o capital, onde vai proteger ele. Quando ele voltar lá para cima, o ganho é gigantesco, porque ele tem ordens esperando para fazer isso. Mas essas operações que vão acontecendo e vai fechando, ele fica esperando a realização de voltar o mercado para cima, ele espera o mercado voltar para cima, mas ele não fica esperando sem fazer nada. Ele vai fazendo essas operações, abrindo e fechando, e vai fazendo o quê? Colocando mais capital para dentro do robô, onde esse robô ele sempre vai ter a possibilidade de estar colocando esse capital para dentro do bolso. Olha só, olha quanta ordem está lá para cima. Imagina se o mercado não voltasse mais para lá. Isso ele nem iniciou o ciclo 2. Vendo? Ele nem iniciou o ciclo 2. Quando ele iniciar o ciclo 2 aqui, aí sim você vai ver ele fechando aquelas ordens, o mercado vai trabalhando bonitinho, né? Ele vai começar a mudar o mercado para onde é mais viável, então vai ficar bem bacana. Vamos aguardar esse backtest até o final aí do mês de abril, para vocês verem o tamanho do ganho quando ele abre muita ordem. Quando ele volta realizando, o ganho é considerável. Tá? Porque são várias ordens e essas ordens sempre vão gerar lucros, né? Como você define uma configuração, né? Mas notem que o mercado ele se movimentou muito para baixo no mês de abril. Teve quedas fortíssimas aí e ele vai acumulando valores. Então, por mais que tudo isso aqui que se movimentou para baixo, ele está negativo entre todas essas ordens, ainda ele está com o ganho superior à banca inicial, que é de 100 dólares. Esse capital aqui é de 100 dólares. Se você notar aqui, ó, é 100 dólares, está com 155, 50%. Está utilizando mais capital aqui, sim, né? Mas ainda ele não teve um drawdown. Olha só o drawdown dele aqui, ó, 30%, máximo até com 100 dólares, né? Mas olha só, agora ele vai abrir aqui provavelmente o próximo ciclo. Se não abrir, ele vai realizando várias operações aí. E ele não para de trabalhar. Por mais que o mercado vai caindo, ele vai acumulando. Se ele não abrir ciclo, melhor ainda, ó. O mercado voltou a subir, agora aí 9 de abril voltou, olha só, 40. O mercado vai subindo, ele vai realizando. O mercado volta a cair, ele vai realizando. Isso é muito, muito legal que ele faz, sabe? Ele vai fechando todas essas posições. Ah, o mercado voltou a fazer fundo, ele vai abrir a operação de novo, mas esse aqui ele realizou. Quanto ganho ele vai pondo no bolso enquanto o mercado não volta, tá? Isso é o diferencial. Você tem que entender o risco. Eu peço para vocês, quando o mercado cair muito, se você está trabalhando fora da gestão, você tem que ter estômago para isso. Se você está trabalhando, você vai acostumar com ele trabalhando para você de uma maneira tranquila e suave. O que o mercado só não pode fazer é cair reto, tipo de 3.400, cair lá em 2 dias para 2.900, que eu acredito que nunca vai acontecer isso, porque o ouro ele é reserva dos países, né? Então a economia global é baseada no ouro, então o ouro ele não pode cair com tanta força. Vai cair 2, 3, 4% no dia, é um movimento grande, mas não é um movimento que vai te colocar no sufoco, entendeu? Então é isso que a gente traz para vocês sobre os riscos do minerador EA.